Nas últimas temporadas eu tive um bebê, mudei de cidade e estou reestruturando o meu negócio e a minha marca para acompanhar essa nova estação da minha vida. E o vídeo de hoje é para compartilhar um pouco mais desse processo com vocês. Eu ainda estou no meio desse processo de reestruturação. Eu acho muito importante deixar isso muito claro para vocês, para que você não ache que de repente esse vídeo vai ser um tutorial, uma videoaula, alguma coisa desse tipo. Na verdade, ele é mais uma conversa mesmo para compartilhar esse processo com vocês e te inspirar de alguma forma. Antes de começar a compartilhar mais dessas estratégias, eu quero falar para vocês uma reflexão que eu tive, que eu acho assim bem pertinente. Eu acho que a gente está vivendo meio que uma era dos significados. E calma, presta atenção nessa reflexão porque vai fazer sentido. Parece que tudo que você faz hoje precisa ter um significado muito grande, um propósito muito maior do que você, uma narrativa perfeita. Parece que você não pode simplesmente ter uma motivação simples. Tipo, eu gosto, eu quero, e é isso, eu vou fazer. A gente começa a desconfiar das nossas motivações mais simples, muito por conta dessa era dos significados que eu falei pra vocês. E eu percebi que isso aconteceu comigo em relação ao meu trabalho. Daí, quando eu fui realmente sincera comigo sobre quais são as minhas motivações, eu cheguei a duas conclusões. A primeira é porque eu gosto, gente. Eu gosto de trabalhar. Ponto. Nada word on you. E assim, durante muito tempo eu não admitia pra mim mesmo que eu trabalhava só porque eu gostava, porque eu achava que era uma motivação pequena demais. Tipo assim, como assim eu trabalho só porque eu gosto, sabe? Mas aí eu realmente pude perceber depois, né, que Deus também criou prazeres. Deus também criou coisas na vida para que possamos desfrutar. Porque às vezes a gente tem uma visão de que as coisas têm que ser sempre muito pesadas, muito custosas. E eu, particularmente, tinha muito essa visão sobre muitos aspectos da vida. Então, nem tudo na vida é um fardo, sabe? E nem tudo precisa parecer que é um grande propósito. Às vezes é realmente uma motivação muito simples e tá tudo bem. E o segundo motivo é porque eu gosto de ganhar dinheiro. Nada word on. Eu gosto do que o dinheiro pode me proporcionar. Eu amo comer sushi. Eu gosto de comprar uma roupa que eu vi na vitrine e achei legal e, poxa, eu quero comprar. Gosto de tomar sorvete num dia qualquer, numa segunda-feira, numa quarta-feira, enfim, independente, sabe? Não tem um dia especial. Só quero, se eu tiver dinheiro, eu quero ir lá e comprar e ponto, acabou. No geral, eu gosto de ter autonomia financeira para poder comprar as coisas que eu quero, por mais inúteis e estranhas que elas sejam, sem precisar ficar contando moeda. Eu vim de uma realidade que isso era algo assim muito impossível. Eu lembro que quando era pequena, a gente só comprava roupa uma vez no ano. A gente ia no comércio de Belém lá, eu, minha mãe, minha família, a gente ia, meu filho, olha, fazia feira para roupa de Natal, Ano Novo, e era aquilo. E eu queria poder me dar esses luxos, sabe? Isso pode parecer algo muito banal, mas quando a gente olha para a realidade do Brasil, onde a desigualdade ela é muito grande, essas coisas significam muito para algumas classes. E para mim, especialmente, isso é algo muito valioso. E o meu trabalho, ele me proporciona isso. Eu lembro de uma vez que eu fui numa loja de departamento e eu comprei R$ 600 de roupa à vista. Eu acho que eu ia pra um evento, alguma coisa assim. Eu fui escolher looks e tal, e fui lá e comprei. E, gente, eu lembro que quando eu saí do provador, eu fiquei pensando, cara, onde eu cheguei, né? Eu me senti muito realizada, juro. Não tava me sentindo mal, me sentindo culpada, sentindo que eu estava tirando dinheiro de algum lugar importante pra comprar uma coisa. Não, aquele dinheiro que eu tava gastando ali era um dinheiro que eu podia gastar. E assim, eu lembro que eu fiquei muito grata a Deus por aquilo. Eu falei, nossa, Deus, muito obrigada por eu ter essa oportunidade hoje. Porque há um tempo atrás eu gastar R$ 10, R$ 20, R$ 30 ia me fazer uma falta enorme. E eu ia ficar um mês inteiro me preocupando como que eu ia pagar aquela fatura no meu cartão. Enfim, gente, Deus está em todos os detalhes. Então, quando eu tive essa conversa honesta comigo, eu pude perceber que eu não precisava trabalhar que nem uma louca para construir um império, para construir um legado. E eu não tô dizendo aqui que isso é pecado, que isso é ruim. Se fosse o sonho, se essa fosse a motivação real, tá tudo bem. O que eu quero dizer é que não era a minha, que não era isso que me motivava de fato. Pelo contrário, quando eu olhava para essas coisas e quando eu tentava mirar, alcançar essas coisas, isso me deixava exausta, cansada, porque não era o que de fato eu queria com o meu negócio. Mas por muito tempo eu trabalhei com essa filosofia de quero ter um legado, quero construir algo maior do que eu, quero faturar muito para provar que é possível, que de onde eu saí. Gente, e no fundo do meu coração, eu não queria essas coisas. Eu só queria trabalhar porque eu gostava, transformar a vida das pessoas, ter feedback das pessoas. E eu queria ganhar o meu dinheiro. De forma honesta, de forma íntegra, para poder tomar o meu sorvete, comer o meu sushi. Ah, mas isso é um negócio medíocre. Se você acha isso, você constrói algo diferente para você. E por muito tempo eu achei também que isso era algo medíocre, muito por conta dessa era dos significados que a gente vive.
Mas hoje eu percebo que não é exatamente assim. Porque essas coisas, elas não eram coerentes com a vida que eu quero construir de fato. E, gente, é impressionante quando você vai olhar para muitas pessoas que são milionárias, bilionárias, e você pergunta para elas, e aí, o que que você quer agora que você já chegou aí nesse lugar? E a pessoa, eu quero morar num sítio, eu quero passar mais tempo com a minha família e viver uma vida simples. Sendo que não precisava dela construir um império para ela ter aquela vida, sabe? Não precisava ela sacrificar o tempo em família, o crescimento dos filhos, essas coisas. Então, eu sou muito grata a Deus por ter tido esse start antes de chegar nesse lugar, de repente, de ver que a vida passou e eu voltei pro ponto morto, só que com mais dinheiro e menos experiência de vida, menos coisas que realmente valem a pena, sabe? Então, às vezes, as coisas que você tá buscando, os discursos que você tá ouvindo, estão contemplando algo que você já tem. Dá uma analisada aí pra ver se você já não tem tudo que você corre atrás. Então, a minha vida atualmente. Eu tenho um bebê, eu tenho uma família linda, um marido maravilhoso. E eu tenho outras coisas para além do negócio que também são importantes para mim. E muito mais importantes, inclusive. Então, não faz sentido para mim me sacrificar para construir um negócio que tire de mim exatamente as coisas que eu tenho de melhor, sabe? E aí eu comecei a me perguntar, como que seria então um negócio que serve de fato à vida que eu quero ter? E essa é a primeira pergunta que eu acho que você deve fazer na hora de você estruturar a sua estratégia, o seu posicionamento, absolutamente tudo para o seu negócio, para sua marca. E aí quando eu respondi essa pergunta, eu tomei algumas decisões estratégicas. A primeira delas foi enxugar o meu negócio. E eu descobri um conceito que é One Person Business, o nome. Basicamente é um modelo de negócio onde uma única pessoa é responsável pela gestão e execução. A operação é pequena, então a gente só vai contratar freelancer, por exemplo, e utilizar ferramentas de otimização, como inteligência artificial, programas, enfim, tudo que possa de fato tornar a operação simples e enxuta. E aí isso fez muito sentido para mim, porque eu não conseguia me imaginar tendo uma empresa onde eu tinha que administrar várias pessoas. Sempre que eu chegava perto desse crescimento exponencial do meu negócio, eu sempre dava para trás, porque eu tinha muito receio realmente, acho que lá no fundo do meu coração, no íntimo da minha alma, eu sentia que aquilo não era para mim. E que fique muito claro, né? Isso em algum momento pode mudar. Por exemplo, o Guilherme vai crescer, eu tive uma nova fase de vida, alguma coisa mudou ali no caminho, eu posso querer isso, né, para mim. E tá tudo bem. Eu não quero me comprometer com as minhas palavras aqui nesse vídeo. Mas para a minha situação atual, esse modelo de negócio é o que melhor funciona. Então, a partir disso, eu comecei então a reestruturar a minha esteira de produtos. Eu fiz uma consultoria com a Tamires, eu vou deixar o arroba dela aqui na tela e também o link do perfil dela na descrição desse vídeo. Ela é designer de experiências e ela me ajudou a desenhar uma esteira de produtos muito mais focada em mentoria, em consultoria, que é um trabalho que funciona muito melhor para mim agora, porque eu consigo realizar à distância, eu consigo fazer sem sair de casa. E eu acho que é onde realmente está a minha melhor performance, que é de fato potencializar pessoas, educar pessoas a nível de posicionamento, branding e marcas no geral. Então, acho que hoje eu brilho mais aí nesse lugar, né, do que de fotógrafo, por exemplo. Não que eu não vá fazer fotografia, eu vou fazer, mas a gente construiu uma lógica de progressão de esteira onde a fotografia vai ser um trabalho muito exclusivo, justamente porque eu não quero gerar muita demanda para ele. E assim, gente, por muito tempo isso foi algo que eu quis fazer, mas eu percebo que eu estava apagando muito incêndio que eu mesma tinha feito, né? Realmente eu não tinha conseguido parar para estruturar isso. Então, eu tô muito feliz com esse caminho, né, que as coisas estão tomando. E eu acho também que esse é o momento ideal, porque eu tenho já um método que é validado, um método que funciona. E antes eu tinha a expertise, mas ela não estava organizada realmente no método. E agora eu tenho isso, então é o momento, assim, perfeito realmente para eu focar mais nesse meu lado ali, né, dentro do meu negócio. E junto com essa mudança de modelo de negócio, de estrutura da minha vida, né, como um todo, eu também comecei a redesenhar o meu posicionamento de marca. Então, como eu quero me apresentar, como eu quero que as pessoas me percebam, como eu quero falar, qual que é a narrativa por trás da minha marca, e tudo isso precisa acompanhar essa fase que eu tô vivendo agora, né? Porque isso de fato é o que vai fazer com que o que eu desenvolva seja de fato sustentável. Então não vai adiantar eu criar um posicionamento, uma estratégia de marca que, nossa, é o boom, é o momento do mercado, mas que ela não necessariamente se encaixe de fato na vida que eu quero. E é aqui que eu tô agora, né, no meio desse processo. Tem muita coisa que não tá decidida ainda, eu ainda preciso reestruturar meu Instagram, meu site, alguns onboards, né, da consultoria para os clientes. Tem coisa também que provavelmente vai mudar ali no meio do caminho por uma questão de perceber que não era bem assim, que não era isso que eu queria. E enquanto tudo isso está acontecendo, ao mesmo tempo eu tenho conversado
trabalhado muito com as minhas clientes, com os meus amigos, pegando feedback das pessoas, desenvolvendo novas habilidades como creator, como estrategista, como uma conhecedora das redes sociais. Enfim, eu realmente tenho aproveitado esse tempo para me compreender melhor, para ver como que eu consigo performar melhor nesse novo estágio da minha vida. Inclusive, eu ia voltar para o YouTube só depois que eu já meio que tivesse tudo isso pronto, mas eu decidi que eu ia voltar para o YouTube agora mesmo, porque, enfim, não quero compartilhar coisas com vocês quando já tá tudo bonitinho, não. Eu quero compartilhar, tipo, a real. Olha, gente, eu tô nesse processo, tô fazendo isso. E eu acho que no final das contas, isso é o que conecta mais hoje em dia, né? Então, é uma percepção que eu tenho e, enfim, tô validando aqui com vocês, me conta. E uma provocação final que eu quero fazer pra você é: você está construindo um negócio que serve à vida que você quer ter? Ou você está sacrificando a vida que você quer ter para construir um negócio que atende uma expectativa alheia? Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.